Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muita gente depois que casa no xadrez tem um tempo de adaptação. Não só no xadrez, na vida em geral, tempo de adaptação, né? Dá uma desajeitada em algumas coisas, depois arruma e fica até melhor, né? Mas no xadrez costumamos ver casos dramáticos. Exemplo, Adban Bhaskaran, 2.700 de rating feed, se casou, caiu para 2.500 e pouco, rapidamente, mergulhou numa maré ali de derrotas, torneio atrás de torneio. Será que o Magnus Carlsen casado, agora recém-casado, ele vai para sua melhor versão ou vai ter uma fase de adaptação aí? A gente vai ver a queda do Magnus Carlsen aqui. Vamos ver o que rolou aqui nesses dias aqui, partida fresquinha saindo do forno. Começando com a partida do Pranav, depois a gente vai ver contra o The Mandalorian, que tem quase 3.100 de rating, e depois a gente vai ver aqui também as partidas contra o Alex Rustemov, né? Muito bem, meus amigos, aqui o Pranav tem as peças brancas e começa com o peão do rei. O Carlsen vai com a defesa francesa, D4, D5, cavalo D2 foi a variante escolhida aqui pelo Pranav entre as várias variantes aqui possíveis, né? Trocas e tudo mais. C5, Magnus Carlsen imediatamente ataca o centro. Cavalo de Gen F3 desenvolve uma peça, protege, A6 foi jogado, peão toma, peão por C5, bispo por C5, o Carlsen ficou com o peão dama isolado, e agora? E agora segue o jogo, bispo D3, cavalo desenvolve, todo mundo coloca os reis em segurança, e aqui H3 controla a entrada de peças em G4. Não sei se será melhor algum outro lance aqui de desenvolvimento. H3 foi jogado cavalo C6 pelo Carlsen e aqui torre em E1. E a dama vem para B6 atacar tanto o peão de B2 quanto o recém-indefeso peão de F2, depois que essa torre se mexeu. Por isso torre E2 foi jogado, mas agora cavalo H5, ameaçando o lance cavalo F4, que seria devastador. Por isso o próximo lance é quase forçado, tem que tirar esse cavalo daqui. Tira o cachorro daí, cavalo B3 foi jogado, atacando o bispo, protegendo aqui ainda em F2 e protegendo a casa de F4. Muito bem, e o Magnus Carlsen segue com o lance, meus amigos. Cavalo G3, o cavalo chega de qualquer maneira, atacando aqui a torre. Notem que cavalo por C5 não funciona, por conta de cavalo por E2 cheque intermediário e as pretas ganham qualidade. Por isso o lance é forçado aqui. Agora o que jogar nessa posição? Aí que tá, se não dá pra tomar o bispo, o que se pode fazer aqui, né? E o melhor lance da posição, o Pranav encontra monstro, torre 3, difícil jogar esse lance, hein? É bem difícil jogar esse lance. E o ponto todo é que depois de bispo toma, você vai ganhar duas peças pela torre, porque primeiro captura uma peça com o tempo sobre a dama e depois o cavalo cai, né? Então o Magnus Carlsen, sabendo disso, segue com o melhor lance da posição, cavalo aqui em E4, mantém a torre atacada, mantém o peão de F2 atacado, mas agora o Pranav consegue finalmente se livrar do bispo, do poderoso bispo aqui do Carlsen. Dama por C5, bispo por E4, peão toma e torre toma. E além de tudo, o Pranav ainda tem um peão a mais. Já era. Sinais de que o Carlsen casado é coisa do passado, agora já era, vai ter uma fase de adaptação aí, vamos ver. Bispo F5 foi jogado pelo Carlsen, quer recuperar. Bispo E3, o melhor lance, moleque joga muito, né? Aqui Bispo E3 foi jogado, Dama B5 jogado pelo Magnus Carlsen. E aqui torre em F4, Pranav campeão mundial, né? Campeão mundial juvenil. Torre F4 foi jogado. Bispo em G6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Dama vem para casa de C1, protege aqui o peão de B2, dá suporte, sai da coluna D. O Carlsen sabe que tá difícil. Segue com torre de A em D8 e aqui cavalo D4 foi jogado. Que lance é esse? Propondo trocas. Cavalo toma, torre toma, bispo toma. E seguimos com o lance dama em E2. Magnus Carlsen segue com um peão a menos. A esperança dele são esses bispos de cores opostas. Se conseguir trocar as damas, tá de boa. Aqui a partida seguiu com dama em F4, mantendo a dama no jogo. Torre E8. Dá pra tomar também em C2, mas perigoso. Começa a existir uns ataques aqui bem incômodos, né? Por exemplo, dama, você tem que jogar F6, praticamente forçado, tá vindo cheque, enfim, é difícil jogar uma posição como essa. É no mínimo bastante incômodo jogar uma posição assim com dama por B7 e tudo mais, né? Por isso o Magnus Carlsen prefere jogar com torre em E8, controla a casa de 5 e mantém o peão ameaçado. E o Pranav segue com o lance bispo C3, o melhor lance da posição.
dando a casa de D4 para a dama. Não dá tempo de capturar em C2. Carlsen poderia até, o computador tomaria aqui em C2 tranquilo, mas o Carlsen, ser humano, segue com o lance F6, a dama está controlando a casa de C4, dama C7 foi jogado o peão atacado, Carlsen volta a dama para proteger o peão, e aqui temos o lance dama B6, e o Carlsen segue com dama em D7, ganha um pouco mais de mobilidade para as peças. Torre C1, cara, um lance triste aqui do Pranav, não sei se esse lance foi bom, hein? Aqui o que dá para jogar? Dama B3, cheque, faz a mesma defesa. O problema de torre C1 é que torre C1 não exatamente não defende o peão, porque o Carlsen faz as contas aqui e manda bala. Bispo por C2, meus amigos. Magnus Carlsen encontrou aqui um lance milagroso para recuperar o material. Lance brilhante aqui do Magnus Carlsen. E o ponto todo é que agora, se torre por C2, está vindo dama D1 aqui com cheque, né? Seguido de dama por C2. E o Carlsen tem uma qualidade a mais. Claro que ainda dá para jogar isso aqui, ainda tem um pouco de emoção, mas em tese melhor para as pretas. Por isso aqui torre E1 foi jogado pelo Pranav, propondo trocas. Temos trocas, torre toma, bispo toma. E o Carlsen joga H6, dando a casa de H7 para o seu rei. Dama em E3 foi jogado, dama centraliza aqui em D5, as peças estão protegidas, o peão está atacado. A3, bispo volta para a casa de G6 e depois de bispo C3, rei H7, o Carlsen conseguiu o que ele queria, ou seja, proteger todas as peças. Só a dama está desprotegida, mas tudo bem. Dama D4 foi jogado, dama em E6, rei H2, B5. O que o Carlsen quer fazer aqui, cara? Essa partida tá mais empatada do que o Mar Morto. Não sei, a partida seguiu com dama em E3, dama D6 com cheque, o Carlsen evita a troca de damas, dama cobre em G3, dama D7. O Carlsen quer enrolar o garoto. F3 foi jogado, H5, dama vem para F4, bispo em F5, dama G3, bispo G6. Ninguém pode progredir numa posição como essa, mas o Carlsen vai esperar o momento certo. H4 foi jogado, dama vem para D7, rei vem para G3, dama em E7. O Carlsen tá enrolando o menino, que coisa feia, Magnus Carlsen. Dama vem para E2, coloca pressão na posição. E bispo C3. O Pranav fez uma fortaleza aqui. Como é que faz para quebrar essa fortaleza aqui? Vamos ver. O Carlsen segue com o lance A5. É isso que ele gosta de fazer. Colocar assimetrias. Aqui dá para tomar isso daqui, ó, e jogar dessa maneira, e as brancas têm uma fortalezinha. Eu faria isso contra o Carlsen, porque contra isso aqui não vejo como continuar. Mas o Pranav segue com o lance dama D2, meio que propondo trocas. O Carlsen não troca, joga com o lance dama C4 e agora sim com o peão de B2 protegido, bispo por A5. Magnus Carlsen tem agora um peão a menos, mas segue com esse ataque agora com bispo em F5. Cara, o Carlsen entregou um peão para jogar pior, para não trocar as damas, porque aqui ia empatar. Se trocasse a dama, nesse tipo de final com bispos de cores opostas, não se deve trocar as damas, né? O Carlsen não quer trocar dama porque ele quer ganhar. Aqui se ele trocar, empata. Bispo C3 foi jogado. Dama C7 com cheque. A dama cobre aqui em F4. A dama vem para D7. Cara, que enrolação na cara dura, né? Dama D4 foi jogado. Dama em E6. O Carlsen tá melhor no tempo. O ponto é esse. Dama em F4. Rei vem para G6. Uma posição, em termos de estrutura de peões e rei, bem simétrica, né? Se a gente olhar essa estruturinha aqui, né? Tá bem simétrica. Gostei do seu desenho, Rafa. Bem feito, hein? Você passou no psicotécnico quando você fez ou você teve que fazer, repetiu e passou na segunda? Você passou de primeira no psicotécnico? Passei, por incrível que pareça. B por A4 foi jogado. Por que o Pranav entregou esse peão? Na verdade, ele não entregou. Não esqueça dos ataques horizontais de dama. Dama por A4. E agora o Pranav tem um peão passado. Magnus Carlsen segue com dama D6 cheque. Dama cobre em F4, dama em E6 e aqui dama centraliza na casa de D4. Rei H7 foi jogado, dama vem para F4, bispo fica em G6, dama D4. Carlsen nitidamente enrolando o garotinho. Dama em E2, dama em F2 propõe trocas, a dama vai lá para B5. Meus amigos, aqui eu vou mostrar, resumo da ópera aqui. Resumo da ópera. O Magnus Carlsen vai enrolando o garoto, joga uma peça aqui, traz o rei, o Pranav vai disparando o peão. E o Carlsen parece que faz essas coisas de propósito, porque nessa o menino tem um peão a mais, tem uma chance de ganhar, ele tem que pensar um pouco mais, E é isso que o Carlsen tá fazendo o garoto usar os miolos. Dama B4, B6, protege o peão. O bispo vem para esse... Cara, que loucura. O Magnus Carlsen consegue se livrar do peão passado.
O garoto vai entrando em desespero, o Carlsen consegue proteger o peão, evita, cara, olha o que o Carlsen faz aqui, cheque primeiro foi jogado, bispo em F4, mas olha só, o Carlsen tá ganho agora, é inacreditável isso. Depois de dama em E1, meus amigos, pra nave com o tempo caindo, vai pro primeiro erro dele. Meus amigos, tem que respeitar o menino, que o primeiro erro é no lance 74, né? Tem que respeitar esse garoto, porque o Carlsen vai jogar mais 200 lances, né? Mais 200 lances, não vai errar nenhum, mas é assim que ele ganha, inclusive, né? O tempo começa a cair e o cara faz um erro. Mas tem que respeitar esse pranave, que o primeiro erro dele foi esse lance aqui, 74. Ele errou, fez um erro aqui, agora acabou a partida. Dama em E1, e por isso nessa posição pranave abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen, que coisa feia, né? Não, não é feio nada. O xadrez é assim. Cara, perdeu peão e bispo numa tacada só, né? Perdeu peão e bispo numa tacada só. O pranave. Vamos ver a precisão. Deve ter sido altíssima dos dois, né? Deve ter sido uma precisão altíssima aqui. Vamos ver. Pranave... Magnus Carlsen, como é que tá a tela aqui, o layout? Como é que tava escondendo alguma coluna? Não, tá bom o layout. Vamos ver aqui o relatório. Aqui, tava só sem as fotos deles, acho, né? Ou tava com, enfim, não sei o que aconteceu. Vamos recarregar aqui a página. Porque o relatório não saiu. Agora sim. 95,6 pro Pranave, cara. Você já pensou você fazer 96% de precisão e perder porque o Carlsen fez 97,7, né? Cara, é assustador o nível desses caras, né? Agora, esse Pranave aí, que fenômeno, né, cara? O moleque é realmente, todo respeito aí ao Pranave. Meus amigos, estão preparados? Magnus Carlsen agora contra o Mandalorian. Pelo que parece, o Magnus Carlsen não está muito afetado pelo casamento, não. Vamos ver aqui, pelo menos por enquanto. Vamos ver aqui se ela chamar ele para jantar, alguma coisa, o que vai acontecer. Não sei, né? Porque tem essas vezes, né? Tá lá jogando, agora chama para jantar, chama para... meus amigos, vamos lá. C5 foi jogado, cavalo em F3 e D6, temos D4 abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo vem para F6 e o Carlsen não provoca as linhas de dragão ou Najdorf, mas sim a linha F3. Foi jogada aqui pelo Carlsen a variante Prince. Rafa, você sabia que o nome dessa variante era Prince? Não, eu li agora aqui embaixo. A partida seguiu com E5, temos o lance cavalo B3, D5 atacando aí o peão central, bispo G5 coloca a pressão no centro. Que isso, Rafa? É, porque enfraqueceu aqui o cavalo, a pressão é no centro. D4 foi jogado, avança o peão. C3 ataca a estrutura central, cavalo C6 faz a proteção, bispo B5 enfraqueceu o centro de novo. Olha aí, os dois, a luta pelas casas centrais. Bispo D7 foi jogado, bispo por cavalo, tira esse cachorro daí. C por D4 já captura o peão, calma. Bispo cheque com o dedo na cara, o cavalo cobre, peão toma, e aqui dama toma. E temos as trocas de damas e o Carlsen com um peão a mais. Não sei se vocês querem continuar vendo a partida ou já vai para a próxima. Querem continuar vendo? Tá bom, então vamos. Porque aqui acabou, né? Aqui, para quem conhece o Magnus Carlsen, mas tem o par de bispos, não sei o que, esquece. O Carlsen trocou as damas com um peão a mais, a partida acabou. Mas vocês querem ver mais um pouquinho? Também tá quase no fim já, vamos ver. Torre C8 foi jogado, torre C1, melhora a posição. Roque foi jogado, rei E2. Roque é para os fracos, o Carlsen já tem uma peça a mais. Esse rei escondido aqui, o Carlsen já tem uma peça a mais, o rei. O rei vale 4, para quem não sabe. Como é que é, Rafa? Tô anotando aí as dicas, vou virar grande mestre desse jeito. O rei vale 4? Legal, hein, Rafa? Não, mas alguns estudos indicam que se o rei não tem valor, né? Mas se o rei pudesse dar um valor para ele em finais de jogo, poderia ser próximo de 4, o que significa que ele é até mais forte do que o bispo ou o cavalo em finais. Cavalo D7 foi jogado, tá anotado, Rafa, o rei vale 4. Cavalo D7 foi jogado, cavalo por C6, torre por C6 e agora cavalo D5. O salto da alegria, ataca a torre, ataca o bispo, casa de E7. Bispo vem pra casa de D6, bispo em E7, jogado aqui pelo Carlsen. Aqui ameaçou a torre, ameaçou trocar e ganhar o bispo e ganhar um peão, na verdade. Vamos ver, aqui é confuso. Torre por C1, Sigo poderia jogar torre 8, na verdade, por conta dessa cravada aqui, né? Torre 8 é uma possibilidade, bispo por D6 teria que jogar e o jogo vai embora. Poderia seguir dessa maneira também, não muito diferente de como seguiu, torre por C1, torre por C1. Temos agora bispo toma, cavalo toma, rei H8, mas depois de simplesmente torre C7, meus amigos, acabou aqui, acabou. The Mandalorian no lance 22.
Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que isso, cara? Outra partida foi um terror pra ganhar do Pranav. Tem que respeitar o Pranav. Porque aqui, cara, 98,5% de precisão. O Mandalorian, que é quase 3.100 de rating. Volta pra casa. Vai você pra jantar que a tua mulher tá me chamando. A minha tá tranquila aqui. Vamos ver a próxima partida agora contra Alex Rustemov. As duas últimas partidas aqui do vídeo. Um jogador com quase 3.000 de rating. Magnus Carlsen abre aqui com o peão do rei, temos uma francesa. Muito bem, e com o cavalo D2, foi a variante escolhida aqui pelo Carlsen. Temos trocas com o bispo D7, e aqui o cavalo vem para F3. Bispo C6, esse é o desespero. Por que o cara me joga a defesa francesa se ele não consegue ficar tranquilo com o bispo preso aqui, né? O cara joga a francesa e dá um jeito de tirar o bispo aqui. Olha o trabalho que dá. É só parar de jogar a francesa. É muito mais fácil, é menos doloroso, dolorento, dolorido. Pare de jogar a francesa. Tá anotado, Rafa, mais uma dica. Mas o pessoal ganha lá, torneio, foi bem no candidato, várias vitórias de preta jogando a defesa francesa. Bom, enfim, cada um pensa o que quiser. Bispo D3 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, cavalo D7 pelo Rustemov. Dama vem para E2, reforça as casas claras. E aqui cavalo de G vem para F6. Cavalo volta para D2, lance típico do Carlsen, né? Aqui bispo em E7, C4 ganha espaço no centro, bispo por F3, cavalo por F3, cheque com o dedo na cara, rei F1 jogado aqui pelo Carlsen, né? Para manter o par de bispos, Mas poderia também voltar o cavalo, C5, as pretas têm um bom jogo, o Carlsen prefere pro lance rei F1, que é considerado o melhor lance segundo as máquinas. Bispo E7 foi jogado, e aqui, meus amigos, pasmem. Carlito tá de volta. Carlito animadinho. G4, meus amigos. G4 aqui do Carlinho animadinho. Não é muito comum ver o Carlsen jogando dessa maneira. Aqui, esse cavalo por G4, temos o lance torre G1 com forte ataque. Por isso, H6 foi jogado, controlando a casa de G5. Torre G1 de qualquer maneira, cara. Rei F1, torre G1. Gostou? Isso aqui é não é bem um rock isso daqui, eu não sei o que é um encontro. A partida seguiu com C5 e agora H4. Peão toma, G5 sem perder tempo. Peão toma, o cavalo H5 foi jogado. G6, o Carlsen quer dar mate. Bispo vem para F7, cheque com o dedo na cara. Rei por F7, bispo G6, é assustador. O rei vai para casa de F8 e aqui o computador considera um erro fatal. Tinha que jogar rei E7 e proteger o peão com o rei. Rei F8 leva a dama por E6 com ameaça de checkmate. Dama em E7 chega para proteger o mate, mas dama D5 fica à espreita. Não apenas de olho na casa de F7 que a dama tem que ficar protegendo, mas notem os ataques horizontais de dama. E é muito fácil a gente ignorar os ataques horizontais. Na verdade não tem nem o que fazer. Na verdade mesmo que você viu, vamos supor que você viu aqui. Falou, poxa, meu cavalo tá atacado, então é melhor eu proteger ele. Peraí, não dá. Ah, não, então eu vou tirar o cavalo. Peraí, não tem casa, né? Ah, então eu vou bloquear esse ataque aqui com o cavalo aqui, ó. Por exemplo, o cavalo aqui em E5. Poderia pensar nesse bloqueio. Cavalo toma. Bispo toma, tá vindo torre G5, ó. Cara, não tem jeito de salvar essa posição, é bizarro isso. Por isso, torre D8 foi jogado. Bispo por H5 captura o cavalo. O cavalo em E5 vem agora aqui, faz o bloqueio, corta, ataca a dama. Mas depois do assustador cavalo por esse... Você calculou tudo, cara. Rustamov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Magnus Carlsen vai tomar essa dama com cheque e ainda vai levar a torre no final. Rafa, mostra aí. Aqui torre por dama. Opa, pera aí. Aqui vamos inserir uma possível continuação, né? Aqui torre por dama. Estaria vindo cavalo G6 com cheque. O rei teria que vir para casa. Tanto se qualquer uma dessas duas casas o cavalo vai tomar a dama com cheque. E se jogar para cá o cavalo vai tomar com cheque. Ou seja, o cavalo vai tomar com cheque. Então depois de rei E8, por exemplo, o cavalo por E7. Torre toma o bispo. Ah, Rafa, toma qual outra torre? Tá bom, faz sentido o que você tá falando. E aqui cavalo G6. De qualquer maneira, é verdade, não ia ser tão chocolate assim, mas de qualquer maneira, Magnus Carlsen tem uma peça a mais e tem uma posição melhor aqui, né? O rei, queira ou não, tá seguro, tudo bem, tem um peão passado aqui, mas é uma peça a mais, né, galera? Uma peça a mais aqui não vai dar muito boa, não. Por exemplo, qualquer lance aqui, A5... torre cheque, o cavalo pode voltar para F4 sempre que precisar, B3 e por aí vai. Carlsen não tem nenhum problema na posição e uma peça a mais.
Bela partida aqui do Magnus Carlsen, foi rápida também, hein? 96.4. Pessoal, essas 3 partidas não é que eu escolhi não, tá? Eu tô na ordem que ele jogou. Não é que eu escolhi as melhores e tal, peguei lá de 20 que ele jogou, ele perdeu metade, aí eu escolhi. Não, essas aqui foram na sequência, tá bom? E a próxima também, tá? E então vamos dar uma olhada aqui na próxima partida aqui do Carlsen. Mais uma vez contra o Alex Rustemov, o Alex agora de brancas prometendo aqui a sua vendetta, a sua vingança. D4 foi jogado, D6, E4. Aqui caímos numa defesa moderna. Pirt, na verdade, né? Cavalo em F6, F3 foi jogado pelo Rustemov. O Carlsen fala, já vamos trocar as damas? E5, vai, tô te oferecendo trocar dama e eu ainda perco o roque. Que tal? Uma oferta e tanto. Mas o Rustemov prefere não, porque ele sabe o problema de trocar dama com o Carlsen. Vai perder depois de 200 lances. Bispo E7 foi jogado, C4, todo mundo o Carlsen coloca aqui o rei em segurança. Cavalo de bem C3, C6 pelo Carlsen, dá mais mobilidade para a dama, dá suporte para o centro e dá na ala da dama também. Bispo em E3 foi jogado, A6 temos D5 e o Carlsen já estoura um B5 aqui, ok. Temos o lance cavalo G3, rasgando aqui o ataque, né? Pode tomar em C6 e depois tomar em B5. O Carlsen joga B4, evita tudo isso. O cavalo atacado sai e aqui C5 fechando completamente a posição. Por enquanto esse cavalo não tá muito feliz não, né? Tá correndo alguns riscos, ele vai ter que voltar. B3 foi jogado, A5, A3, ataca os peões do Carlsen. Bispo D7 ameaça tomar o cavalo volta. E aqui B por A3 foi jogado, torre toma e o cavalo desenvolve na casa de A6. Bispo em E2, o cavalo chega em B4, o roque o rei em segurança e o Carlsen me solta o melhor lance da posição. H5, a leitura posicional do Carlsen é sensacional, né? Aqui H5 foi jogado, dama vem para D2, H4, incentivando o cavalo a vir para a casa de F5, que seria inclusive um bom lance, você teria que capturar, mas o Carlsen ia ter um contragolpe aqui no centro bastante forte, por isso o Rustemov prefere jogar com lance cavalo em H1, tudo bem, ele vai para F2, não é o fim do mundo. Cavalo H5 foi jogado pelo Carlsen, o cavalo chega em F2, cavalo F4, cara, não é natural jogar dessa maneira, porque aqui parece que a casa de F4 está controlada, só que não, porque esse bispo por F4, depois de peão toma e dama toma, o Carlsen teria cavalo C2, seguido de dama B6 com pressão em B3 talvez. Enfim, o cavalo ele vai ter uma boa casa central e bom contrajogo aqui. As pretas têm um bom contrajogo aqui na ala da dama, né? É profundo isso, né? É engraçado o Rustemov não ter caído nessas linhas aí, porque não é tão fácil enxergar tudo isso daqui que está acontecendo, né? E ainda assim não é tão claro aqui como vai seguir na partida. Então é o efeito Carlsen aqui, é o efeito Carlsen, porque aqui o natural é... Mas acho que ainda rasga a diagonal, né? Abre aqui a diagonal de casas escuras. É um monte de coisa junta que só o Carlsen sabe mesmo o que vai acabar acontecendo, né? E ele tem essas intuições, o Carlsen, ele dá essa leitura, ele vê que a atividade vai melhorar e deve ser bom, né? Cavalo de F em D3 foi jogado, não indo para essa linha e não acordando aqui as peças das pretas. Carlsen segue com cavalo por bispo. Por que ele capturou esse bispo? Esse bispo mais parecia um peão grande. Porque agora F5 o Carlsen vai abrir a posição. E o Carlsen agora, quem tem o par de bispos, quer abrir a posição. Cavalo por B4 foi jogado, A por B4. As torres se encaram, saem do tabuleiro. E o cavalo vem para D3, sonhando com alguma casa que por enquanto parece um sonho bem distante. H3 foi jogado pelo Carlsen. Que isso, cara, eu jogaria um F4 aqui, Rafa. Tudo bem, talvez eu jogasse também. O computador não gosta muito não, fala que aqui igualou, porque agora as chances de ataque, uma ruptura de peão aqui fica mais difícil. Por isso H3, o melhor lance da posição. E por F5, H por G2 e agora os peões estão totalmente quebrados. Rei por G2, bispo por F5 recupera o material e aqui o cavalo volta para casa de F2. Dama chega para outra ala. H3 foi jogado, rapidamente a dama já solta um raio laser no rei, cheque com o dedo na cara, rei H2, bispo C2, o lance do Karpov aqui ó. Bispo C2 protegido pela dama vai para cima dos peões. Aqui torre G1 ataca a dama, dama vem para F5 com pressão em F3, cavalo em E4 foi jogado, e você pode pensar em tomar em F3, mas está caindo o bispo, será que o Carlsen vai fazer isso? Não vai, né? Ou vai? Dama por F3 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, deixando o bispo mais fazendo contato aqui também em duas peças. Cai o bispo em C2, cai o bispo em E3, pelo menos não vai mais ter bispos de cores opostas, e o Carlsen já tem um peão a mais.
Dama vem para G2, cheque com o dedo na cara. Dama vem para F3, crava a dama e anuncia, né? Anuncia aqui, mate em 200. Rei H2, sai daí o rei. Sai daí a dama. O rei controla a casa de F3, o que é importante. Torre F4 foi jogado de qualquer maneira. Torre em E1 protege o cavalo e rei em F7. Não é possível que o Magnus Carlsen vai ganhar esse final. Vamos vendo aqui a técnica. Melhora a posição do rei um pouquinho. Joga aqui, deixa o peão de G7. O cavalo está atacado 2 vezes. Pode tomar em G7 atacando o bispo. E agora? O que vai acontecer? O Rustamov aceita o desafio. Captura o peão. O Magnus Carlsen captura uma peça. E aqui o Rustamov está com material igual. Mas por que o Stockfish está dando aqui vantagem para as pretas? Porque o Carlsen é o pai do peixe. É simples assim. O Stockfish é puxa-saco do Magnus Carlsen. Está provado isso. O material está igual. Aqui, mas as pretas têm um peão passado. As brancas também. A posição é decisiva, porque o rei aqui está cortado e o Magnus Carlsen tem suporte para jogar rei D3 e vai disparar o peão e o rei não vai poder fazer nada. Esse peão sozinho não chega a lugar nenhum, apenas um lance aqui segura quando for preciso. Vamos ver, rei D3 foi jogado, torre E6, E4 dispara o peão, cai o peão de D6, E3, torre E6, as brancas também têm um peão passado. E2 foi jogado, D6, Carlsen usa um tempo aqui para parar o avanço do peão. Torre D7 foi jogado. Notem que torre E7 aqui não é uma possibilidade, porque você vai trocar e vai promover primeiro controlando a casa de promoção. Por isso torre E5 foi jogado. O Magnus Carlsen segue com rei D2, preparando para promover. O rei continua cortado. Cheque com o dedo na cara, rei C3, torre E5. E aí, se você jogar aqui, vai ficar levando cheque e vai empatar. Por isso o Carlsen vai para outra ideia. Toma o peão de B3, cria outro peão passado. Não apenas um, mas possivelmente 2. Mas primeiro o Carlsen poderia tomar aqui em C4. Segue com torre D7, ataca o peão. Aqui torre em E6 foi jogado. Rei por C4, renovando. Agora são 2 passados e conectados. H4, B3 sem perder tempo. H5, B2 sem perder tempo. Torre E1, cai o peão aqui de D6. E nessa posição, Rustamov, mais uma vez, abandona aqui a partida, meus amigos. Abandona porque não dá mais. Aqui o peão está completamente controlado. Você pode simplesmente parar esse peão. Vai trazer o rei, vai trazer os peões. E não tem, por mais que esse rei vai encostar ali na ala do rei, não tem como parar. Torre, rei, 2 peões. Aqui os 2 peões chegando na 7ª horizontal, né? Que bela partida aqui do Magnus Carlsen. Vamos ver a precisão aqui, ó, 93.9. Tudo na sequência. Essa foi lixo pro Carlsen, foi lixo. Essa aqui o Carlsen acho que pensa que jogou mal. Fiz só 3.450 de performance. Para quem faz 3.550, 3.600, foi uma porcaria de partida aqui do Magnus Carlsen. Isso aqui acho que a esposa dele já estava chamando ele para jantar, alguma coisa assim. Aqui ele parou de jogar. Deve ter sido isso, com certeza foi isso. Meus amigos, que isso, que loucura, hein? Não teve nenhuma influência. E se teve alguma influência no Carlsen foi só positiva, né? O cara continua jogando absurdamente, monstruosamente. Magnus Carlsen, o campeão mundial de Blitz, né? O Rafa, você falou esses dias que o Nepo é o co-campeão mundial de Blitz e o Carlsen é o campeão mundial de Blitz. Não tá certo. Se o Nepo é co-campeão, o Carlsen também é um co-campeão. Não, porque o campeão era o Carlsen, né? Então quem tinha que tirar o título do Carlsen era o Nepo. Se o Nepo não conseguiu e o Carlsen continuou, o Carlsen é o campeão e o Nepo é o co-campeão. Rafa, que desculpa esfarrapada, coisa mais. Se você não gostasse se você não fosse Carlsen Z, você ia falar que os dois são co-campeões, ia chamar o Carlsen de co-campeão toda hora. É isso mesmo, você acertou em cheio. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!